Eu recebi com muita alegria o convite para estar com vocês nesta conferência, para falar deste tema tão importante que é a suficiência da palavra de Deus. Dizer que você confia em Deus é uma coisa, e viver de acordo com essa confiança é outra. Muita gente pode dizer que acredita na suficiência da Escritura, mas viver uma vida onde a Escritura não tem sido a regra do culto, do aconselhamento, da criação dos filhos, de todas as áreas da vida. E então eu queria conversar com você a respeito desse assunto, a suficiência da Escritura no culto. A abordagem desse tema poderia ser feita de uma perspectiva histórica, e então eu podia te apresentar como foi que os teólogos da Reforma Protestante discutiram esse assunto. Certamente há muita coisa que pode ser dita no que se refere a Martinho Lutero e o seu rompimento com as práticas da Igreja Católica medieval. A intercessão dos santos, o uso das velas, as imagens, tantas outras coisas que existiam no culto da missa romana e que não deveriam estar presentes. E como foi a luta de Lutero para purificar o culto nos seus dias. Seria uma abordagem histórica. Poderíamos falar disso também de uma perspectiva teológica. Então, falar como os teólogos têm tratado esse assunto. Mas a minha área é teologia bíblica. E eu acho que todas elas têm a sua validade, mas eu gosto mais da minha. E aí, então, eu quero falar com você daquilo que eu conheço mais, que é a Escritura e suas conexões e sua mensagem global. Então, eu queria pensar com você, e eu vou te contar uma grande história hoje. Eu vou ler a Bíblia junto com você. E eu vou te contar várias histórias da Bíblia, e depois de te contar essas histórias da Bíblia, histórias que você conhece, mas talvez não conheça do jeito que eu vou contar. Você conhece a história de Noé? Conhece a história de Moisés? Conhece a história de Adão? Eu não sei se você conhece do jeito que eu vou contar. Se já conhecer, melhor ainda. Se não, hoje nós vamos aprender juntos aqui algumas coisas que, quando terminarmos, eu espero que você olhe comigo para a palavra de Deus e diga assim: não pode adorar a Deus de qualquer jeito. Tem que ser exatamente do jeito que Deus mandar. E eu aprendi isso na Bíblia. É isso que eu pretendo fazer com a graça de Deus. Então, Henrique, por favor, próximo slide. Primeira coisa, e acho que travou aí. Não foi nem ficou. Aí. Joia. A primeira coisa que eu queria pensar com você é que a primeira regra de culto declarada que nós vamos ter na Bíblia é quando Deus manda Moisés, lá em Êxodo, construir o tabernáculo. O tabernáculo era o santuário no qual Deus iria habitar no meio do povo de Israel. Lá no tabernáculo, eles iriam oferecer sacrifícios, iriam adorar a Deus. Então, quando Deus dá ordens a Moisés para construir o tabernáculo, nós cremos ter ali um dos primeiros momentos em que Deus dá ordens específicas na Bíblia a respeito do culto. Havia outros momentos anteriores a isso? Com certeza. Você quer ver? Da onde foi que Abel tirou a ideia de matar um bicho para Deus? É óbvio que Deus já havia se revelado a ele. De onde foi que Caim tirou a ideia de trazer dos frutos da sua plantação para Deus? Parece óbvio que isso tinha sido revelado. Há uma expressão bem pequenininha no texto de Gênesis que diz assim: aconteceu que no fim de uns tempos, Caim trouxe e Abel trouxe. Essa expressãozinha, no fim de uns tempos, sugere que Deus havia instruído aqueles dois que de período em período eles deveriam comparecer. Mas veja, é muito pouco, não é verdade? É uma informação muito deduzida. Quando nós chegamos, no entanto, em Êxodo, nós vamos ver Moisés recebendo ordens claras de Deus. Moisés, você vai fazer um santuário para mim. E lá naquele santuário eu vou me encontrar com o povo. Podemos passar, por favor, Henrique? E aí então, no capítulo 25 do Êxodo, no versículo 9,
nós vamos ver que Deus diz a Moisés assim: você vai construir esse santuário segundo o que eu te mostrar para modelo. Eu não sei se Deus fez Moisés sonhar, se Deus pegou um telão de LED e explicou tudo, se ele usou data show, se ele usou retroprojetor, se ele, sabe, eu não sei como é que foi, televisão 4K, eu não sei qual foi a tecnologia que Deus usou para mostrar aquilo para Moisés. Mas o fato é que Moisés está no alto do Monte Sinai e ele está vendo detalhes do que Deus quer que seja feito no santuário onde o povo de Israel vai cultuar a Deus. Ou seja, Deus não chegou para Moisés e falou assim: faz uma casa aí para mim. Como, Senhor? Usa a sua criatividade, surpreenda-me. Deus não fez isso. Deus chamou Moisés e disse assim: eu vou te dar instruções detalhadas. E uma coisa que é importante: 50 capítulos da Bíblia são destinados ao tabernáculo. É muita coisa, dando-nos a ideia de que Deus está profundamente interessado nos detalhes da adoração. Então vamos prestar atenção nisso. Próximo, por favor. Então, eu vou mostrar para você aqui por que Deus estava tão interessado em detalhes. Neste livro, que infelizmente ainda não existe em língua portuguesa, o autor fala que quando Deus manda Moisés construir o tabernáculo, há vários indícios de que ele está buscando reconstruir o jardim do Éden. Porque existem muitas semelhanças entre o tabernáculo que Moisés deveria construir e o jardim do Éden. E ali então, ele começa mostrando que o jardim do Éden era um santuário onde Deus se encontrava com o ser humano. Bom, não parece muito difícil isso, né? Quando nós comparecemos à igreja, nós queremos nos encontrar com Deus. É claro que Deus está em todos os lugares, mas quando estamos no templo, junto com os nossos irmãos, nós fazemos isso de maneira solene, de maneira cultica. E aí então, entendemos isso. Isso aconteceria no tabernáculo, e há indícios no livro de Gênesis que Deus queria que fosse assim no jardim do Éden. Vamos ver como. Por favor, Henrique. Veja a primeira coisa. O jardim do Éden e o tabernáculo, eles tinham uma disposição física semelhante. A planta era parecida. Veja que lá em Gênesis 2:8 está escrito que Deus plantou o jardim em direção ao leste no Éden. Éden, na verdade, portanto, não é o nome do jardim. Não é o jardim do Éden. É o jardim no Éden. E o Éden, portanto, é um lugar que já se perdeu. Com o dilúvio ele foi, transtornado. No entanto, o jardim que foi plantado no Éden apontava para o leste, para o nascer do sol. E aí então você percebe que mais tarde Deus colocou querubins a leste do jardim do Éden, quando o homem pecou, para que o homem não voltasse ao jardim do Éden. Deus então diz: Adão, agora você pecou, e então eu vou proteger a árvore da vida, para que você não coma novamente e não permaneça eternamente em pecado e separado de mim. Onde é a entrada do jardim do Éden? E a resposta bíblica é leste, direção do nascer do sol. Deus planta o jardim voltado para o leste, que aqui no meu caso vai ser para lá, tá bom? E ele coloca os querubins aqui, voltados para o leste, para que Adão não venha na direção oeste, para chegar até Deus, quando ele desejasse, porventura, voltar. Ok? Então podemos passar. Olha lá Gênesis 2:8. Plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do oriente, que é o leste. Pode passar. Gênesis 3. Expulso o homem, colocou querubins ao oriente do Éden, e o refulgir de uma espada para guardar o caminho da árvore da vida. Então, a primeira coisa que eu queria que você decorasse: o jardim foi plantado numa região que chamava Éden. Éden não é o nome do jardim, Éden é o nome da região. E o jardim mesmo apontava pela sua entrada para o leste, para o oriente. Ok? Podemos passar.
Os querubins eram esses guardiões. E esse desenho é um desenho que eu mandei fazer, lá na escola onde eu trabalho, porque é raríssimo encontrar desenhos com querubins adequadamente retratados. A maior parte das pessoas, quando retrata querubins, pensa em anjos alados, que seriam pessoas com figura humana e com asa nas costas. Mas na Bíblia está escrito que Deus cavalgava um querubim. Você consegue imaginar alguém subindo nas costas de um homem com asa e falando: vamos embora? Como é que bate a asa assim? Não tem jeito. Então o querubim tem que ter um aspecto quadrúpede e ele tem que ter asas. E a gente vai ler mais tarde na Bíblia a descrição do querubim. Podemos passar. Se você vai, por exemplo, ao livro de Ezequiel, e aqui a imagem está um pouco borrada, não dá para ver muito, mas na visão que o profeta Ezequiel tem da glória de Deus, ele vê querubins. E ele vê querubins que combinam rostos de homem, de boi, de águia e de leão. E essa combinação é muito específica, porque o boi é o mais forte dos animais domésticos, um símbolo de força, de virilidade e inclusive de divindade. Lembra do bezerro de ouro, tá certo? Já o leão é o mais forte dos animais selvagens. A águia é um símbolo de realeza. A águia é a rainha das aves. E é um símbolo de visão, é um símbolo de conhecimento. E o ser humano é um símbolo de todas as faculdades mentais e da coroa da criação. Ou seja, quando um querubim combina características de boi, de leão, de águia e de homem, é como uma criatura que representa o que de mais excelente existe no mundo criado, trabalhando a serviço de Deus para a proteção do seu santuário. Foi isso que Deus fez. Pode passar. Nessa fotografia que está aqui, lá no Museu do Louvre, você pode encontrar, se você quiser passar lá semana que vem, lá em Paris, você vai encontrar essa estátua colossal. Eu tenho 1,84 m. Olha como eu sou pequenininho perto dela. E isso guardava a entrada de um palácio dos assírios, em Nínive. E lá nos palácios assírios, a imagem que tinha guardando a entrada do palácio do rei, que era visto numa perspectiva religiosa, a estátua combina características de leão, por causa do torso, do tronco, do boi nas patas, da águia nas asas e do homem no rosto. E era extremamente comum que acontecesse assim na antiguidade. Pode passar. Lá no Museu Britânico você tem outras duas colocadas com essa mesma característica, mostrando como era a entrada de um palácio na antiguidade. O que é que nós entendemos com isso? Para mim é muito claro. Desde muito cedo na história da humanidade, ficou conhecida a figura de um querubim entre os povos antigos. E as pessoas que quiseram decorar os seus palácios, resolveram colocar na entrada dos seus palácios aquilo que Deus tinha colocado na entrada do seu jardim. Isso parece bastante óbvio para mim, porque eu creio na Escritura, tá certo? Podemos passar. Aí então, quando você vai à Arca da Aliança, e a tampa da Arca da Aliança diz que Deus está entronizado acima dos querubins, a arca devia ser mais parecida com isso aí do que com aquilo que você viu no filme do Indiana Jones e os caçadores da Arca Perdida. Então os querubins que deveriam estar em cima da Arca da Aliança eram criaturas que tinham essa característica, esse aspecto quadrúpede, boi, leão, águia, asas e ser humano. Tá bom? Podemos passar. E no tabernáculo, então, Deus mandou bordar querubins na cortina que ficava no teto e no véu que ficava ao fundo. Eu acredito que tem aqui algo parecido com 4,5 metros de altura. Essa era a altura do tabernáculo. E o tabernáculo no Santo dos Santos tinha 4,5 metros de largura, 4 metros de comprimento, e então aquele véu que ficava ao fundo tinha 4,5 metros por 4,5 metros, e nele estavam bordados querubins. Por que foi que Deus mandou bordar querubins no véu do tabernáculo? E a resposta é, porque há uma conexão entre o jardim do Éden, que Deus construiu para morar com o homem,
e o tabernáculo que Deus mandou Moisés construir para ele habitar no meio do povo de Israel. Ok? Podemos passar, Henrique, por favor. Além disso, então, você pode ler em Êxodo 27 que o tabernáculo, então, teria que colocar a sua entrada para o Oriente, para o lugar onde o sol nasce, que é o Levante. A porta do átrio, basicamente, é a entrada do tabernáculo. O átrio é aquele espaço que ficava, não é, dentro das cortinas, delimitando o espaço onde os adoradores estariam para oferecer o seu sacrifício. E a porta de entrada tinha que estar voltada para o Oriente. Duas semelhanças entre o tabernáculo e o jardim do Éden. A entrada é para o Oriente. E a proteção e a vigilância e a segurança é feita por querubins. Podemos seguir, por favor, Henrique. Aí então você tem o Oriente aqui, a porta do tabernáculo está voltada para o Oriente. Para provar isso para você, eu queria que você pensasse comigo, e agora ficou difícil aqui para eu ler, mas quando Caim sai da presença do Senhor, em Gênesis 4,16, é dito que ele foi para o Oriente do Éden. Quem está fugindo de Deus no livro de Gênesis não está indo para lá, onde Deus ficou no jardim do Éden. Está indo para cá. Está indo para o Oriente. Fugir de Deus, portanto, no livro de Gênesis, é ir mais para o Oriente. Quem quer voltar-se para Deus precisa ir para o Ocidente. Obrigado. A Torre de Babel, eles queriam fazer o que Deus estava mandando? E a resposta é não. Eles queriam fazer algo para si mesmos. Então, como é que o livro de Gênesis nos conta isso? Eles partiram do Oriente e saíram daqui, de longe, e foram para mais longe ainda de Deus. E Ló, quando quis ir para Sodoma e Gomorra, ele escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente. Você percebe isso? Ir para longe de Deus é ir para o Oriente. Ir para perto de Deus, no livro de Gênesis, é voltar para o Éden, é voltar para o jardim, é voltar para Deus, é voltar para o paraíso. Faz sentido isso, pessoal? Ok? Então tá jóia. Vamos seguir. E aí então, é tão curioso isso, que na língua hebraica, os pontos cardeais são um pouco diferentes dos nossos. Na nossa cabeça, qual é o ponto cardeal que fica bem na frente da gente? É o norte. Mas na língua hebraica, o ponto que fica na sua frente é o leste. É esse aqui, ó. É porque a porta de entrada do tabernáculo está voltada para o Oriente. Quando você volta para trás e refaz os seus caminhos, para trás de você, a gente costuma pensar que para trás de nós está o quê? O sul. Mas os hebreus pensam que para trás deles está o oeste, o ocidente. Porque eles pensam assim. Está fazendo sentido, queridos? Então tá jóia. Então, até os pontos cardeais em hebraico são diferentes. Se você quiser falar que você vai para a esquerda, você fala, né, na língua nossa moderna, se você vai para frente, você vai para o norte. Na língua hebraica, se você vai para frente, você vai para o leste. É completamente diferente, tá certo? Pois bem, podemos avançar. Mas também existem outras semelhanças entre o tabernáculo e o jardim do Éden. E entre essas semelhanças você vai encontrar a árvore da vida. Deus não falou muito bem que árvore que era. Se era macieira, se era pé de manga, Deus não falou. Mas tem uma árvore lá. E é uma árvore que dá luz, que é uma árvore que nós não sabemos muito bem como é. Mas no tabernáculo de Moisés tem uma árvore. É o candelabro, que é feito na forma de uma árvore de amendoeira. E é uma árvore que ilumina todo o tabernáculo. Não vou arriscar dizer que a árvore da vida brilhava, que ela tinha luz, ou que era uma amendoeira. Mas eu posso afirmar com toda certeza, no Jardim do Éden tem uma árvore muito especial. E no tabernáculo também tem uma árvore muito especial. No templo, mais tarde, você vai ver que Deus manda que Salomão coloque palmeiras. A decoração interior do templo de Salomão é repleta de árvores para imitar um jardim, tá certo? E os querubins ali estão. Podemos passar, por favor. Então, pense aqui nessa figura. O candelabro representa uma árvore.
O querubim que está estampado no véu é o segurança. O querubim em cima da arca. Tudo isso no tabernáculo. Quem é hebreu, quem entendeu essa história pela primeira vez, muito mais perto daquela época, olhou para o tabernáculo e falou assim, entendi a referência. Pode passar. Quando foi o templo de Salomão, havia inclusive uma bacia enorme de água ali na frente, coisa que também tinha no tabernáculo, e que faz referência à água do Jardim do Éden, um rio que sai dali e se divide em 4 braços, Pison, Gion, Tigre e Eufrates. Também tem, tá embaçado ali para ver, mas no templo de Salomão na parede tem palmeiras. E lá atrás, no templo de Salomão, havia 2 querubins enormes, com 4,5 metros de altura e 4,5 metros de envergadura entre as suas asas. Então eram criaturas gigantescas que guardavam a Arca da Aliança, todas elas revestidas de ouro, tá certo? Podemos passar. Eu vou disponibilizar esse arquivo para vocês, tá bom? Em PDF, tá bom? Para que vocês tenham acesso a tudo. Depois, nós vamos ver que Adão tinha deveres no Jardim do Éden. Deus o colocou no jardim para trabalhar e guardar. É a tradução da Nova Versão Internacional. Na nossa versão Almeida atualizada está que Deus colocou o homem no jardim para cultivar e guardar. Cultivar é a ideia de desenvolver. Guardar é a ideia de proteger. E quando você olha esses verbos, eles são meio raros na Bíblia. Eles aparecem no Antigo Testamento, na língua hebraica, para descrever o trabalho que os levitas e os sacerdotes tinham que fazer. Em qual lugar você acha? Dentro do tabernáculo. Não é por acaso, tá certo? Pode passar. Então, quando você vê o verbo abad, que é cultivar, ele é traduzido em Números 3:7 por ministrar, em Números 4:23 por ter ao seu encargo, em Números 4:24 por servir. Quando você pega o verbo chamar, que é o verbo guardar, lá de Gênesis 2, você tem tomarão o cuidar, cumprirão, cuidarão. Essa é a ideia. Ou seja, quando Deus então descreveu o serviço de Adão no Éden, era como se Deus estivesse dizendo, Adão, você é um sacerdote, você é um levita. Adão, aqui dentro tem uma árvore, aqui dentro tem uma água, aqui dentro tem querubins, aqui dentro tem a minha presença. E aí quando você olha para o tabernáculo, todas essas coisas estão lá, iguaizinhas. Tá certo? Pode seguir, por favor. Além disso, se Adão desobedecesse ao teste de não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele seria expulso do jardim. O que aconteceria com aqueles que desobedecessem à ordem de Deus com relação ao funcionamento do tabernáculo? Perderiam o privilégio do tabernáculo. Ou seja, temos 2 grandes momentos de exílio na Bíblia. Quando o primeiro Adão foi expulso do Jardim do Éden e quando todo o povo de Israel foi expulso de Jerusalém e perdeu o seu templo tabernáculo. E por quê? Porque eles não foram uma nação sacerdotal fiel ao Senhor. Podemos passar então. Então o momento em que Adão é expulso do jardim e o momento em que Israel é expulso de Canaã é um momento muito parecido. Aliás, Canaã parece muito com o Jardim do Éden, não parece? Quando os espias foram lá para espiar a terra, o que eles falaram da terra? É boa ou ruim? É boa. Parece um deserto ou parece um paraíso? Parece um paraíso. O cacho de uva lá é pequeno ou é grande? É gigante. Então a terra de Canaã é uma figura do Éden. E o tabernáculo é uma figura do Éden. E desobedecer a Deus gera o banimento do Éden e gera o banimento de Canaã. E essas coisas não são por acaso. Percebe? Então vamos passar, vamos avançar. Além disso, então, quando você vai para o leste, eu já falei, você se afasta de Deus. Quando você vai para o oeste, você se aproxima de Deus. Só que o Adão está proibido de voltar, não é? Só que agora Deus falou assim, Adão, eu vou fazer um novo Jardim do Éden. Só que não foi com Adão, foi com Moisés, né? Moisés, eu vou fazer um novo Jardim do Éden. E agora você vai poder chegar. Passa, por favor. Nesse novo Jardim do Éden, a coisa é diferente. Claro que o Jardim do Éden não era assim, tá, gente? Eu tirei, o desenhista tirou um monte de elemento, colocou aqui só o básico. O que é que tem lá atrás?
Lá no fundão tem uma nuvem para simbolizar a presença de Deus. Aí tem uma árvore grandona para simbolizar a árvore da vida. Depois tem uma árvore menor, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Depois tem um rio que se divide em 4 braços, Tigre, Eufrates, Pison e Gion. Mas aí tem os querubins, porque nesse momento do retrato, o homem já pecou e já foi banido. E tem uma espada revolvente. Se o homem foi banido, então ele está indo para o leste. Só que agora o tabernáculo vai possibilitar um movimento contrário. Pode passar. O tabernáculo agora é o momento em que o sumo sacerdote vai vir em direção ao oeste. E a hora que ele estiver entrando, o que é que vai estar bordado no véu? O querubim. E depois no outro véu, o querubim. E depois em cima da arca, o querubim. Mas quando ele chegar ao final, o que ele vai encontrar lá? A presença de Deus. E a pergunta é, dessa vez o querubim barrou o acesso ou deixou ele entrar? Dessa vez o querubim deixou ele entrar. De qualquer jeito? A resposta é não. O que é que tem aqui nessa imagem que você está vendo que não tem lá no Jardim do Éden? Você sabe me dizer? Tem uma árvore lá no Jardim do Éden, não tem? Aqui tem um tabernáculo. Tem a glória de Deus no Jardim do Éden, não tem? Ela está em cima da arca. Tem um rio que divide em 4 braços no Jardim do Éden, não tem? Aqui tem uma bacia de bronze. Mas tem uma coisa aqui que não tinha lá, que é um altar de sacrifício. Alguém aqui vai ter que morrer. E esse sacerdote vai ter que pegar o sangue para ele poder chegar na presença de Deus com sangue, para dizer, Senhor, alguém morreu no meu lugar. O salário do pecado é a morte. A alma que pecar, essa morrerá. Então, eu preciso de sangue da morte de alguém para satisfazer a justiça de Deus, para eu avançar na direção de Deus de volta. E o tabernáculo deixa eu fazer isso. Só que para fazer esse caminho, eu tenho que fazer esse caminho com sangue. Será que já deu para perceber que quando Deus mandou Moisés construir o tabernáculo, cada detalhe era muito importante? Então, não dá para deixar um espaço para a criatividade de Moisés. Não, Moisés, faz aí, coloca uma luz, coloca isso, coloca aquilo, põe os espelhos, faz o que você desejar. Deus está muito interessado em todos e em cada um dos detalhes. Porque aquela adoração que é feita ali tem um significado na história da redenção. Qual é o sentido daquela adoração? O homem que foi banido da presença de Deus, finalmente agora retorna à presença de Deus com sangue. Percebeu a ideia? Podemos avançar? Então tá. Volta por favor. Pode avançar. Tem uma diferença importante então. O querubim do Éden falava, você não pode entrar. Mas o querubim do tabernáculo diz, cadê o sangue? Tá aí? Pode passar. É diferente, ok? Pode passar. E aí então, esse outro livro que eu também vou lhe recomendar, eu vou fazer algumas recomendações de literatura para você aqui, ele também faz uma outra comparação. Ele diz que o Jardim do Éden estava dividido em 3 partes, e que o tabernáculo também estava dividido em 3 partes. Pode passar. Parte 1 do Jardim do Éden, que está lá na esquerda, a porção seca. Deus falou, apareça a porção seca das águas. Aquilo que os geólogos chamam de Pangeia, antes da divisão dos continentes no dilúvio. Mas essa é uma aula para outro dia, não é um assunto de hoje. Mas tinha uma porção seca lá. Dentro da porção seca tinha o Éden. E dentro do Éden tinha o jardim. Então, a porção seca estava dividida em 3 partes. Pangeia, porção seca, a grande. Menor, Éden. Ainda menor dentro do Éden, o jardim. 3 partes. E o tabernáculo, como é que era? Grande porção, o átrio. Aí tem uma tenda lá dentro, menor, com acesso restrito. A primeira parte, o santo lugar. E a segunda parte ainda mais restrita, o Santo dos Santos. 3 níveis de acesso, ok? Podemos passar. A mesma coisa acontece na Arca de Noé. E não dá tempo de eu demorar demais aqui. Mas quando Deus mandou Noé construir a arca, ele falou assim, Noé, faz um barco aí, grande.
Se vira. Foi assim? Também não. Deus deu instruções específicas para Noé de como ele queria o barco? Deu. Quantos pavimentos tinha o barco? 3. Não é por acaso, querido. Detalhe, os animais vieram até Adão no jardim do Éden para ele dar nome? Sim. Os animais vieram até Adão na arca para ele colocar para dentro? Sim. Quando Deus terminou de criar o jardim, ele chamou Adão e falou, sabe qual é a sua comida? Sua comida é toda árvore que dá fruto. Quando terminou o dilúvio, Deus chegou para Noé e falou, sabe qual é a sua comida? É toda árvore que dá fruto mais a carne, porque o mundo agora está destruído por causa do dilúvio. Quando Deus terminou de criar o jardim, ele chamou o Adão e falou assim, cresça e multiplique, seja fecundo e encha a terra. Quando terminou o dilúvio, ele chegou para Noé e falou o quê? Cresça, multiplique, seja fecundo e encha a terra. Quando ele criou o Éden, ele criou um paraíso dividido em um mundo dividido em 3 segmentos. Quando ele está recriando o mundo com o juízo através do dilúvio, ele faz isso através de uma arca dividida em 3 segmentos. Isso não é por acaso. É porque Deus tem um plano milimetricamente calculado para todas essas coisas. Tá certo? Então, 3 sessões e tem que ser segundo a palavra de Deus. Quando você lê a história de Noé, várias vezes aparece assim, e Noé fez tudo segundo o Senhor lhe ordenara. Tudo segundo o Senhor lhe ordenara. O que vai ser uma palavra-chave para nós aqui. Por quê? Porque a criatividade deve ser exercida em muitas áreas da nossa vida, não na adoração. Na adoração a gente faz tudo segundo o Senhor nos ordena. Percebe? Então, o mandamento está vindo através das histórias que eu estou lhe contando. O Éden tinha uma arquitetura intencional, a arca tinha uma arquitetura intencional, o tabernáculo tinha uma arquitetura intencional, o templo tinha uma arquitetura intencional. A adoração em todos esses lugares era rigorosamente ordenada por Deus. A nossa adoração precisa ser uma adoração rigorosamente regulamentada pela Escritura. Ok? Podemos passar. Olha lá Deus falando em Êxodo, eu vou habitar no meio dos filhos de Israel e serei o seu Deus. Eles saberão que eu sou o seu Deus, que os tirou da terra do Egito para habitar no meio deles. Para que Deus venha e encha o tabernáculo com a sua glória e habite no meio do seu povo, o tabernáculo precisa ser uma recriação exata do Éden. Porque senão aquilo que Deus está querendo representar fica prejudicado. Para que a arca seja o lugar onde Deus salva Noé, salva os animais e começa a recriação de um mundo depois de um juízo sobre toda a carne pecaminosa, ela precisa ser construída segundo aquela planta. Caso contrário, a imagem que Deus quer comunicar fica prejudicada. Pense nisso. Quando a gente se reúne para adorar, nós temos que adorar de acordo com o que Deus prescreveu em sua palavra. Se não, o que ele deseja que o culto signifique, o que ele deseja que o culto prefigure, fica prejudicado. Percebe? Podemos avançar. Mas tem mais semelhança. O jardim do Éden e o tabernáculo foram dados numa montanha. Aí você fala, mas aonde está escrito que o jardim do Éden era uma montanha? Pode passar. A primeira coisa que dá para deduzir em Gênesis não está tão claro assim. É que o jardim do Éden era uma montanha porque nascia um rio lá. O rio não nasce no vale. O rio nasce no alto da montanha, para a água descer. Concorda? Mas, pastor, está pouco evidente essa dedução. Eu concordo com você. Mas a gente pode ir para o texto de Ezequiel 28, quando o rei de Tiro está sendo confrontado pelo profeta Ezequiel, e ele é dito acerca dele, você estava no Éden, jardim de Deus, e você permanecia no Monte Santo de Deus. Então aqui está bem claro, o jardim do Éden era uma montanha, e a gente aprende isso na Bíblia, e não precisa discutir. E aí, onde é que foi que Deus mandou construir o tabernáculo? Onde é que o povo de Israel estava? Estava perto de uma montanha, não era? Como chamava a montanha? Monte Sinai, né? Então podemos passar. Só que o que é curioso é que o Monte Sinai também foi dividido em 3 etapas. O povo de Israel ficou na parte de baixo, não podia subir, o monte era santo.
Mas aí Deus fez aliança com os anciãos de Israel. Eles subiram só até a primeira parte. E quem que foi só até lá em cima? O Moisés. Não era assim no tabernáculo? Qualquer um podia entrar de Israel e ficar do lado de fora. No santo lugar, só quem fosse sacerdote. Já era um acesso VIP. Mas no Santo dos Santos só podia entrar uma pessoa, que era o sumo sacerdote. Do mesmo jeito que lá no alto do Monte Sinai, só Moisés subiu. Isso não é uma coincidência, meus queridos. Isso é o fato de que Deus apareceu no Jardim do Éden, numa montanha. E depois ele vem até o povo de Israel, numa outra montanha. E depois ele vai acompanhar o povo de Israel num outro Éden, que é o tabernáculo. E ele vai sair do Sinai e com a sua glória ele vai ocupar o tabernáculo. Então você sabe o endereço de Deus na Bíblia. O endereço de Deus primeiro é no Éden, depois você tem um vislumbre dele com Noé na arca, depois você encontra Deus no Sinai e depois você encontra Deus no tabernáculo. E em todos esses casos é Deus encontrando o seu povo. E desde Noé, porque Adão não fez o que Deus mandou, e ele perdeu esse privilégio, mas quando você chega em Noé, Noé faz tudo o que o Senhor lhe ordenou. E quando você chega em Moisés no Sinai, ele também constrói o tabernáculo, segundo tudo o que o Senhor lhe ordenou. Podemos passar. E aí então, nesse livro A Cidade de Deus, ele mostra que o santuário do tabernáculo foi deliberadamente planejado para se assemelhar ao Monte Sinai. Pode passar. E aí então ele fala das semelhanças. 3 zonas distintas de acesso, eu já falei sobre isso, eu só coloquei aqui para ter a referência. Pode passar. E aí então fala que o tabernáculo passou a ser uma espécie de Sinai móvel. O que aconteceu quando o povo chegou no Sinai? Como é que estava lá no alto da montanha? Um fogo, trovões, a glória de Deus se manifestava. E para onde foi a glória de Deus? Ela foi para cima da arca. Antes a glória estava lá em cima do Sinai, só Moisés tinha acesso. Agora ela veio para o Santo dos Santos, só o sumo sacerdote tem acesso. Mas sabe qual é a coisa maravilhosa? É que agora Deus está de uma maneira tão especial no meio do seu povo, que obedecendo às regras exatas e estritas, esse tabernáculo e esse santuário será a maneira pela qual Deus habitará no meio do seu povo, ainda que o seu povo seja pecador. E esse é o problema. O que aconteceu com o povo quando viu Deus falando dos mandamentos? Eles ficaram aterrorizados, falaram assim: Moisés, vai lá você falar com Deus, nós estamos com medo. E então Deus explica, é para ter medo mesmo, é o Deus Santo no meio de um povo pecador. Foi por isso que o Adão foi banido do Jardim do Éden, para não chegar diante do Deus Santo sendo pecador. Mas agora você pode, com sangue. E agora você pode desfrutar dessa presença, mas fazendo tudo segundo o Senhor te ordenar. Como é que cultua na Bíblia, portanto, é de acordo com a palavra de Deus. Está dando para perceber por que a nossa adoração hoje tem que ser regulada pela palavra? Eu acho que é mais eficiente a gente entender isso a partir de histórias do que entender isso a partir de preceitos. A história entra mais na gente, a gente lembra mais. E é por isso que eu gosto de contar assim. Vamos avançar. Agora você tem os paralelos verbais entre a história do Sinai e a história do tabernáculo. Pode aumentar um pouquinho, pastor, porque senão eu não vou enxergar. Quando Moisés sobe, é possível dar um zoom aqui? Isso. Você vê que quando Moisés subiu, uma nuvem cobriu o monte do Sinai. Mas vamos ver o amarelo lá embaixo. O que aconteceu com o tabernáculo? Pode subir. Olha lá. Uma nuvem cobriu a tenda da congregação. A nuvem que estava lá no Sinai é a nuvem que está no tabernáculo. Vamos ver agora o que está aqui de verde. A glória do Senhor pousou sobre o Sinai. O que acontece quando o tabernáculo é inaugurado? A glória do Senhor encheu o tabernáculo. Aí então o que acontece para construir o tabernáculo? Vamos ver o outro verde mais escuro. Deus falou: fala aos filhos de Israel que me tragam oferta. O que aconteceu quando o tabernáculo foi concluído? Levítico capítulo 1, fala aos filhos de Israel que me tragam oferta. Ou seja, a linguagem para descrever o Sinai é a mesma para descrever o tabernáculo. Deus então vai mudar agora. É como se ele estivesse numa casa fixa
e ele vai subir no motorhome para ir do Sinai até Sião, para ir até a terra de Canaã. Deus então agora está morando sobre rodas, né? Na verdade não tinha roda naquela época, ele está num santuário móvel, mas é isso que está acontecendo. Pode passar. Isso é tão legal que o Salmo 68 é o salmo que comemora o fato de que o Monte Sinai se transformou num santuário. E ele chega a dizer assim: por que as outras montanhas estão com ciúmes do Monte Sinai? Porque Deus habitava lá. E o Salmo 68, pode passar, ainda fala, inclusive, que Deus vai se estabelecer definitivamente no Monte Sião, que é o monte do templo, lá em Jerusalém. E aí então, eles vão falar a respeito dos carros de Deus, que foram os carros da comitiva que acompanharam o tabernáculo, e o povo de Deus levando o santuário e levando Deus até lá. Existe um salmo para celebrar a mudança de Deus, do Sinai para Sião, via tabernáculo. Deus habitando no meio do seu povo. Mas para isso acontecer, tem que fazer tudo segundo a palavra de Deus. Pode passar. Então, você reparou que eu estou contando a história que começou em Adão e agora já estou na história que chegou em Moisés? Mas para isso eu quero mostrar que a história do Adão é a mesma que a história do Noé, porque tem a arca com 3 divisões, e a história do Noé é a mesma do Moisés, porque tem o tabernáculo com 3 divisões. Vamos ver como é que o Adão é parecido com o Noé? Deus ordenou alimentos para o Adão e para sua esposa. Ele ordenou alimentos para Noé e para sua família. Não precisa passar os dois não, porque nós conhecemos. Deixa só do lado de cá. Adão e sua esposa tinham que dominar sobre os animais. Noé é a mesma coisa. Os animais foram trazidos a Adão para dar nome, para o Noé colocar na arca. Adão e Eva tinham que ser fecundos. Deus abençoou Adão e a sua esposa, abençoou Noé e seus filhos. Deus estabeleceu uma aliança com Adão, estabeleceu com Noé. Se você violar a aliança, Adão, você vai morrer. E Deus estabelece a pena de morte para aqueles que violarem a aliança da preservação, em Gênesis capítulo 9. Mas tem uma guerra entre os filhos de Adão. Caim mata Abel. Também tem uma guerra entre os filhos de Noé. Os descendentes de Cã são amaldiçoados e os descendentes de Sem são abençoados. E aí então, em Adão você recebe essa promessa de salvação e em Noé você recebe uma promessa de que Deus vai preservar o mundo sem trazer novo dilúvio até que a salvação se consume. É uma história só. E é por isso que Noé não pode fazer uma arca que apague a memória do Éden. É por isso que Noé não pode fazer uma arca que não se conecte com a próxima peça, que vai ser o tabernáculo. Então agora eu preciso ver a diferença, ou melhor, a semelhança entre o Noé e o Moisés. Vamos dar uma olhada? Que é o próximo slide. Pode passar o slide, por favor. O Noé achou graça diante do Senhor. O Moisés era formoso aos olhos de Deus, no comentário de Estevão, em Atos 20. O Noé entrou numa arca por causa da água. Você sabia que a palavra para o cestinho que a Joquebede fez para colocar Moisés é a mesmíssima palavra para a arca de Noé? E o que aconteceu quando Noé entrou na arca? Ela era calafetada por betume. E o cestinho que a mãe do Moisés fez? Calafetado por betume. Mesma coisa. E aí, o que estava acontecendo na água debaixo da arca de Noé? Cheio de gente morta. O que estava acontecendo debaixo da arca, o cestinho do Moisés? Calafetado com betume? Cheio de criança morta no rio do Nilo. E aí então, o Noé foi salvo na arca, o Moisés foi salvo na arca. Aí Deus chama para Noé, fala assim, Noé, você que vai construir a arca. Deus chama Moisés e fala, você vai construir o tabernáculo. Mas não é de qualquer jeito, 3 sessões. É do jeito que eu mandar. E aí então, Noé constrói tudo segundo o Senhor lhe ordenara. E Moisés constrói o tabernáculo segundo o Senhor lhe ordenara. E o que ele faz quando sai da arca? Sacrifícios. E o que Moisés faz quando termina o tabernáculo? Oferece? Sacrifício. É a mesma história. Mas para que ela avance, Moisés e Noé têm que fazer tudo segundo o Senhor lhes ordenar. O nome disso é a Escritura, regulando a adoração. A suficiência da palavra de Deus para a regulamentação do culto. Pode passar. Mas agora vamos conectar o Jardim do Éden com Moisés. Como é que foi que Deus criou o mundo, lá em Gênesis? Ele criou
em 7 dias, não foi? E aí, há 7 expressões. Disse Deus, haja luz. E disse Deus, haja firmamento. Disse também Deus, apareça a porção seca. Disse também Deus, haja luzeiros. 7 vezes ela aparece no relato de Gênesis, que foram 7 dias, certo? E o relato de Gênesis costuma dizer, e assim se fez, e assim se fez, e assim se fez, e assim se fez. E no 7º, Deus abençoou. Por que que Deus abençoou? Porque foi feito do jeito que Ele mandou. Na criação do mundo, Deus falou e foi feito. Quem que fez? Ninguém. Na primeira vez, foi feito pela sua palavra. Mas a palavra de Deus continua estabelecendo como as coisas devem ser feitas. Só que agora ele fala com Noé, agora ele fala com Moisés. Pode passar. E quando Deus fala agora para o Moisés, você vai ler lá no livro do Êxodo, no capítulo 25, que o livro do Êxodo é estruturado em 7 sessões. 7 ordenanças sobre como construir o tabernáculo. E elas começam como? Disse o Senhor a Moisés. Disse mais o Senhor a Moisés. 7 vezes. Não é por acaso. Você fala, pastor, mas será? Deixa eu contar um negócio para você. Contexto faz as coisas brilharem. Se eu contasse para você que tinha um metalúrgico de 9 dedos, que você já está rindo, mas daqui 200 anos alguém não vai saber do que eu estou falando. Que história é essa de metalúrgico de 9 dedos com voz rouca? Você não sabe do que se trata. Mas hoje você sabe disso. Um hebreu ouvindo 7 vezes a mesma expressão, disse o Senhor a Moisés, o ouvido dele tinia. Ele sabia do que estava sendo tratado. Aquilo era um contexto que ele tinha e que nós perdemos, mas ele sabia. Pode passar. Aí então chegou a hora de construir o tabernáculo. Você já reparou que quando Deus dá a ordem para construir, vai do capítulo 25 até o 31? E é norma. Aí eles caem no bezerro de ouro, tem um monte de coisa e tal, Moisés intercede, aí eles começam a construir. E vai do capítulo 35 até o 40, contando de novo como é que eles fizeram. Norma. Gente, não dava só para chegar e falar assim, e Moisés fez direitinho, igualzinho, ponto. Gente, dá uma dor na mão ficar escrevendo isso tudo. Não tinha Ctrl+C, Ctrl+V. Não tinha máquina de xerox. O escriba teve que copiar tudo de novo. Por que que ele fez isso? É porque ele quer dar um recado para nós. Você já reparou que tem coisa na Bíblia que quando está repetido a gente pega e pula? Ah, já li. Mas se Deus mandou escrever 2 vezes, é que ele quer que você preste 2 vezes mais atenção, cara. E sabe o que ele quer que você preste atenção? Que do jeitinho exato que ele mandou fazer, Moisés fez. Hoje, você consegue dar negrito, você consegue colocar destaque em amarelo, em azul e verde. Só tinha pena com tinta preta e no couro do pergaminho em hebraico. Como é que ele dá destaque numa coisa? Ele escreve tudo de novo. E qual é o destaque? Do jeito que Deus mandou fazer, o Moisés fez. E aí o capítulo 39 fala de como o tabernáculo foi construído. E aparece 7 vezes a expressão, segundo o Senhor ordenara a Moisés. E aí então o capítulo 40, que mostra a montagem do tabernáculo. 7 vezes, segundo o Senhor ordenara a Moisés. É curioso, porque nos 3 primeiros dias da criação, Deus cria o cenário. No primeiro dia, ele cria os 2 reinos, da luz e das trevas. Mas no 4º dia, ele ocupa o cenário. Ele cria o sol, a lua, as estrelas, para ocuparem a luz e ocuparem esses 2 reinos. A lua para governar a noite, o sol para governar o dia. No 2º dia, ele cria o céu e as águas. E no 5º dia, ele cria os peixes e as aves. No 3º dia, ele cria o espaço da terra. E no 6º dia, ele cria os animais e o homem. Então, nos 3 primeiros dias, ele cria o espaço. E nos 3 últimos dias ele cria os habitantes daquele espaço. E tudo foi feito segundo o Senhor ordenava. No capítulo 39 do Êxodo, você tem os móveis sendo feitos.
E depois, no capítulo 40, você tem aquilo sendo montado e ocupado. Agora os israelitas entram e o próprio Deus entra. A simetria é incrível. Ou melhor, incrível não é uma boa palavra, porque incrível é o que não dá para acreditar. Tem que dar para acreditar nisso, né? Então a palavra talvez não seja melhor. Pode passar. Então olha só, disse Deus, está lá em amarelo em Gênesis 1. E aí então tudo segundo o Senhor ordenava, é o que está em Êxodo. E assim se fez, e assim fizeram. E aí então acabaram a sua obra, Gênesis 2. Aí fala, viu pois Moisés a sua obra, e eis que tinham feito. E aí Deus abençoou. E o final do Êxodo diz que Moisés abençoou o povo. Não é por acaso. É a mesma e a única história. A história de quem estava lá no Éden e foi banido da presença de Deus. E agora, em Noé, em Moisés, no tabernáculo, está voltando à presença de Deus. É o que nós fazemos aqui. Quando nós nos chegamos à presença de Deus por meio do sacrifício de Cristo. E agora então nós temos acesso à presença de Deus. E nós devemos fazer como para cultuar a Deus? Segundo o Senhor nos ordena. Precisamos fazer isso de acordo com a sua palavra. Pode passar. Então as similaridades entre Gênesis e Êxodo sugerem que Moisés relatou a obra do tabernáculo como o início da reestruturação do universo num lugar da habitação de Deus. Como é que começa a sua Bíblia? Deus e o homem moram no paraíso. Como é que termina a sua Bíblia? Deus e o homem moram no paraíso. Só que a Bíblia começa com o paraíso perdido, era uma vez e daí deu ruim, e termina com o paraíso recuperado. Viveram felizes para sempre. E como é que você sai do paraíso perdido indo para o paraíso recuperado? Você segue a trilha que Deus está te mostrando. Você diz, eu também estou fora do Éden, mas eu estou caminhando para a Nova Jerusalém. E como é que eu demonstro isso? Eu adoro a Deus, ecoando essa história, quando no meu culto eu faço tudo segundo o Senhor me ordenou. Ok? Podemos passar, por favor. E aí então a Confissão de Fé de Westminster, agora eu vou entrar um pouquinho no campo da teologia sistemática. Transformando isso agora não mais numa história, mas numa proposição doutrinária. A Confissão de Fé diz assim, a luz da natureza mostra que existe um Deus, que ele tem domínio, soberania sobre tudo, que ele é bom, que ele faz o bem, e que deve ser temido, amado, louvado, crido, servido e tal. Mas o modo aceitável de adorar o verdadeiro Deus é instituído por ele mesmo e tão limitado pela sua vontade revelada. Ou seja, o modo como Deus aceita que você venha até ele é limitado pela vontade dele. Os adoradores da antiga aliança podiam chegar sem sangue no Santo dos Santos? E a resposta é não. Eles iam morrer. E nós, podemos chegar a Deus de qualquer jeito? E a resposta é não. Deus não vai nos ouvir. Então Deus não deve ser adorado segundo as imaginações e invenções dos homens ou sugestões de Satanás, nem sob qualquer representação visível ou de qualquer outro modo não prescrito nas Santas Escrituras. Representação visível, você sabe, a Confissão de Fé estava reagindo às imagens do catolicismo romano. Mas se a Confissão de Fé fosse escrita hoje, esse parágrafo ia ser bem maior, né? Ia falar que não pode um monte de coisa que está acontecendo por aí e que não tem na Bíblia. Então é sobre isso que nós estamos falando. Podemos passar. Então, para você ter uma ideia, nossa, essa figura ficou um pouco confusa, mas quem está aí são o Nadab e o Abiú, que o pastor Vinícius leu para vocês aqui o texto. O Nadab e o Abiú, gente, eram os sobrinhos de Moisés, os filhos de Arão, o sumo sacerdote, aquele que ia entrar no Santo dos Santos. E sabe o que eles fizeram? Eles pegaram o seu incensário. Incensário é que você põe incenso. Incenso é perfume em pedra. Sabe aquele sabonete Febo, que era bem cheiroso, bem antigão assim? Imagina você tacar fogo num negócio daquele e sair cheiroso. É incenso. É um negócio mais ou menos daquela cor, escuro, tá certo? Feito com resina de árvores do deserto, com perfumes muito cheirosos, mas que Deus falou, vocês vão entrar na minha presença com esse incenso. Porém, para colocar fogo no incenso,
precisa tirar a brasa do altar. Qual era a ideia de tirar a brasa do altar? É que lá naquele altar que estava aqui do lado de fora do tabernáculo, alguém tinha morrido e derramado sangue. Então, quando você tira a brasa do altar, você está tirando um fogo que está associado a um sacrifício. E você apresenta incenso, algo cheiroso e agradável a Deus, tendo como base um sacrifício. Não é por acaso que do lado de fora tem um altar de bronze e do lado de dentro tem um altar de ouro. Mas altar é lugar onde alguém morre, não é? Altar é lugar onde tem sacrifício, certo? Mas o altar de bronze não mata nada, gente, é um altar de ouro. Só que existe uma conexão, não só pelo fato de que esse chama altar e aquele chama altar, mas que o incenso que é queimado ali é com a brasa que veio daqui. Porque Deus não vai ouvir a sua intercessão, Deus não vai sentir o cheiro agradável do que você oferece a Ele, se não tiver o sacrifício. E tudo nos leva a crer que o Nadab e o Abiú pegaram brasa de outro lugar e resolveram entrar na presença de Deus com fogo estranho. E o que aconteceu? Morreram queimados nas suas roupas. E sabe o que esse desenho não retrata bem? É que eles morreram, mas a roupa não morreu. Porque a roupa era santa. E aí quando você lê o texto no hebraico, dá a ideia de que alguém pegou a roupa assim, ó, leva o Nadab com cuidado. E levou o Nadab embora, porque ele tinha virado pó, cinza, mas a túnica sagrada não queimou. Porque a túnica era santa, e o Nadab não foi santo. E o lugar onde ele devia entrar, era santo, e ele não santificou isso. E aí então, meus queridos, o que nós estamos vendo é que esse assunto é importante para Deus. Há também um outro episódio que você conhece na sua Bíblia, pode passar, que é o episódio de quando o rei Davi resolve levar, né, o assunto da arca a sério de novo. Saul não prestou atenção no culto a Deus. Foi rei por 40 anos e a arca ficou lá. Na conta de alguns comentaristas, fazia 92 anos que não tinha culto no tabernáculo. Desde aquela época do Icabode, lembra? O sacerdote Eli, os filhos de Eli levaram a arca para os filisteus, tentando manobrar Deus, perderam a guerra e perderam a arca. E sabe o que foi legal? A arca voltou sozinha, ninguém precisou ir buscar. Deus se vira, ele não precisa da gente. Nós é que precisamos dele. A arca tocou o terror lá entre as divindades filisteias, eles colocaram a arca no santuário de Dagon, chegava no outro dia o Dagon estava caído no chão. Deus é mais forte do que Dagon. Aí os filisteus ficaram com medo e falaram, devolve, devolve, devolve. Qual que foi a ideia deles? Vamos mostrar respeito para esse Deus. Põe num carro de boi. Era o jeito do filisteu de mostrar respeito. Aí os hebreus olharam a arca voltando e falaram assim, rapaz, e nós aqui, maior trabalho levando essa arca pesada no varal. Gostei da ideia do carro de boi. Só que a ideia do carro de boi foi o jeito que Deus mandou? Não foi. Por quê? Porque no carro de boi, ela pode escorregar. E Deus não escorrega. E o seu tempo, e o seu trono, que é a arca, precisa ser tratado com respeito. E aí eles estão tentando levar a arca no carro de boi. Ideia Ctrl-C, Ctrl-V, copiadona dos filisteus 90 anos para trás. Quando a arca vai escorregando, o Uzá está cheio de boa intenção. Ele tentou fazer o melhor, mas o melhor é o que está na Bíblia, não é o que você está pensando. Não é a sua ideia. Não, mas eu estou fazendo isso com a maior sinceridade. Eu estou fazendo isso de bom coração. Não interessa para Deus. O que interessa para Deus é a obediência à sua palavra. O que aconteceu com Uzá? Morreu fulminado. Aí talvez você fale assim, pastor, mas isso era na época do Antigo Testamento. Deus estava mais bravo naquela época. Deus hoje não está assim. Hoje o negócio está mais tranquilo. Ah, é? Você já leu 1 Coríntios? O apóstolo Paulo está dizendo assim, vocês estão fazendo uma bagunça na hora da Santa Ceia, e ao invés de um esperar pelo outro para todo mundo comer junto, era como se fosse aquela reunião que cada um leva alguma coisa e todo mundo come junto, mas o pessoal rico da igreja estava levando costelinha do Outback, o pessoal pobre estava levando pipoca de micro-ondas. E aí o pessoal rico falou assim, vamos falar para eles que é 7h30, mas a gente chega às 6h30, come a costelinha, e quando ele chegar às 7h30 a gente come a pipoca. Isso é amor por acaso? Isso é ceia do Senhor? Claro que não é. E o apóstolo Paulo então está dando bronca na igreja. E aí ele escreve assim, essa é a razão
porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Eles estavam profanando a ceia. E eles morreram também. Isso é depois da morte de Jesus, mostrando que Deus quer que o símbolo da nossa unidade em Cristo, quando sentamos para comer em torno de uma mesa, como uma mesma família, quando nós comemos do pão que simboliza o seu corpo, quando bebemos do cálice que simboliza o seu sangue, Deus quer que a gente trate isso com respeito, porque a adoração tem que ser segundo o Senhor nos ordenou. Você percebe isso? E Deus então leva esse assunto extremamente a sério, meus queridos. Pode passar. Isso é tipológico, isso é simbólico. O que você faz no culto aponta para o futuro. Quando os hebreus matavam um animal e diziam, com o sangue desse animal, eu posso chegar até Deus, o que eles estavam dizendo é, eu ainda não entendi tudo, mas vai vir alguém que vai morrer por mim, e por causa do castigo que vai cair sobre ele, eu vou ter acesso a Deus. É isso que acontece quando Jesus morre. O seu sangue nos purifica de todo pecado, o véu se rasga e agora nós temos acesso a Deus por causa do sacrifício de Cristo. O que acontece hoje, quando você, tendo acesso a Deus por meio de Cristo, participa da ceia? Você está sentando numa mesa com pessoas que vão se sentar com você lá no reino celestial. A mesa com Abraão, com Isaac, com Jacó. E nós vamos comer com Cristo. E vamos beber de um vinho novo no reino do Pai Celestial. Isso é tipológico. Jesus vai voltar, e quando ele voltar nas nuvens para nos buscar, com toda a sua glória, quando aquela glória que desceu do Sinai e habitou no tabernáculo, quando aquela glória que desceu do céu e habitou entre nós, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, quando aquela glória que subiu ao céu na sua ascensão e nos mandou o seu Espírito, quando aquela glória descer, vai ser a maior festa. E aí a gente vai comer e vai beber junto com Cristo. E Ele quer que a gente coma e beba agora, para apontar para aquele dia. Então a gente não pode beber e comer de qualquer jeito. Você sabia que tem igreja que já fez Santa Ceia com suco de limão e doce de leite? Você sabia disso? Infelizmente já teve. Não pode. Por quê? Porque quebra a ordenança de Cristo. Está errado. Você sabia que tem igreja que abre para todo mundo que entrar na igreja para participar da ceia? Não pode. Porque não vai ser todo mundo que vai participar daquela mesa. É só quem tem parte com Cristo. A ceia não pode ser oferecida a todos. Ela é um elemento dos filhos de Deus, daqueles que têm compromisso com o Senhor. Quando a igreja profana essas coisas, ela desagrada a Deus. Por que que a igreja confia a administração da ceia aos seus ministros? Porque são aqueles que mais estudaram Bíblia. Para ter certeza que a pessoa mais instruída de Bíblia no meio do povo é quem vai tomar conta da Santa Ceia, para que ela seja feita segundo o Senhor ordenou. Percebe? Então isso não é qualquer coisa. E veja, no tabernáculo, o Santo dos Santos tinha altura, largura e comprimento iguais. Ele era um cubo feito de ouro. O cubo é a forma geométrica mais perfeita que tem, tridimensional, com as 3 dimensões iguais. É o símbolo da perfeição. Aí você vai, a descrição da Nova Jerusalém no livro de Apocalipse. E está escrito lá que a cidade santa tem largura, altura e comprimento iguais. Aí vai alguém desautorizado e fala assim, eu já sei, é porque a Nova Jerusalém vai ser modelo daquelas cidades modernas, do Star Wars ou do Blade Runner, que tem aqueles carros que sobe, que desce, que vai... Não, não é isso. A ideia é que lá é o lugar da perfeição e da glória, da beleza e da presença de Deus. Porque inclusive a descrição da Nova Jerusalém, Apocalipse 21, lá no verso 3 está escrito, eis o tabernáculo de Deus entre os homens, Deus habitará com eles. Quem é o tabernáculo? O Verbo que se fez carne e tabernaculou entre nós. É Cristo. Por que que na Nova Jerusalém não tem templo, não tem santuário? Porque Cristo é o santuário. Cristo é o próprio Deus. É a glória de Deus entre nós. Só que se a gente está esperando aquilo lá, a gente tem que mostrar isso aqui e agora, fazendo do nosso culto uma antecipação daquele culto.
E o que é que nós vamos fazer lá? Nós vamos comer e beber com Cristo. Por isso que na Santa Ceia tem culto. O que é que nós vamos fazer lá? Nós vamos aprender de Cristo eternamente. Jesus falou, a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único e verdadeiro Deus. Então o que a gente faz no culto aqui? A gente conhece de Deus, a gente estuda a Bíblia, a gente ouve o sermão, a gente lê a palavra. O que é que nós vamos fazer lá? Apocalipse disse que uma multidão inumerável cantava um novo cântico ao Cordeiro. O que a gente faz aqui? A gente canta. Por isso que quando chega a pandemia e alguém diz assim, não, está tendo pandemia, quando a gente se reunir não vamos cantar não para não espalhar o vírus. Se a gente não cantar, não é culto. Não pode ter culto sem cantar. Não pode ter culto sem pregação da palavra. Não pode ter culto, a igreja não pode se reunir regularmente sem celebrar a Santa Ceia. Porque essas coisas são fundamentais para expressar a nossa esperança. Nós estamos teatralizando para o mundo a nossa esperança. E a gente tem que fazer isso segundo o Senhor nos ordena. Percebe? Pode passar. E aí então, querido, eu quero que você pense como o culto mostra a história. Eu aprendi isso semana passada e eu fiquei deslumbrado. Lembra que o tabernáculo, primeiro, eu vou passar do lado de cá, né? Estou voltando para Deus ali. Primeira coisa que tem aqui, um altar do holocausto, uma grande churrasqueira, onde eu mato um animal e derramo sangue. Depois eu tenho uma bacia, onde o sacerdote se lava para poder oferecer o sacrifício. Aí eu entrei na tenda, do lado de cá tem um candelabro, que é uma árvore de luz. Do lado aqui tem uma mesa com pães, mostrando que Deus cuida do seu povo. Aqui na frente, um altar do incenso. Aí tem o véu, e lá depois tem a Arca da Aliança. Verne Poitras, que é um erudito americano, ele fala que isso aí é a história da salvação. Como que isso é a história da salvação? É a história da salvação do povo de Israel no livro do Êxodo. Vamos lá? Primeira coisa, um cordeiro. Como é que começou eles saírem do Egito? Não tiveram que matar um cordeiro? Mataram um cordeiro. E depois, próxima coisa, passaram pela água do Mar Vermelho, igual a bacia. E depois, tinha a Shekinah, a nuvem dando luz durante a noite e sombra durante o dia. E depois, veio o maná para eles comerem, igual a mesa dos pães. E depois, Moisés intercedeu pelo povo que pecou no bezerro de ouro. E aí, Deus desceu na sua glória e habitou no tabernáculo. Está vendo como Deus quer que o nosso culto encene a história da redenção? Só que um detalhe, o tabernáculo aponta para quem mesmo? Para Cristo. Então isso aqui também tem que ser a história de Cristo. Então vamos ver como é que é a história de Cristo? Mais um. João Batista chegou e falou assim, esse aí é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Depois, Jesus foi batizado e passou pelas águas. E depois Jesus curou um cego de nascença e falou, eu é que sou a luz do mundo, quem me segue não anda em trevas. Depois, Jesus multiplica os pães e diz assim, os pais de vocês comeram do maná, mas eu sou o pão vivo que desceu do céu. Depois, ele intercedeu por nós na oração sacerdotal. E aí ele morreu por nós, subiu ao céu. E daí ele mandou o Espírito para habitar em nós na forma de coluna de fogo, igualzinho a Shekinah. Você acha que isso é por acaso? Você acha que dá para brincar com essas coisas? Você acha que dá para chegar aqui e fazer o que você quer? Nós aqui estamos encenando a história da redenção, meus queridos. Nós estamos dizendo assim, é um pedaço do céu que eu já estou celebrando aqui. E eu vou fazer isso do jeito que Deus mandou. Eu não vou ficar inventando moda. Você consegue perceber como isso é muito mais poderoso? Na minha opinião, contando a história, é muito mais impactante. Pode passar. Agora vamos lá. Não está na escala, tá bom? Mas pensa no tabernáculo, era mais retangular. O meu está mais quadradinho. Mas agora pensa, não no Êxodo e nem em Cristo. Pensa em você. Você entrou no tabernáculo. Qual foi a primeira coisa que você fez na história da sua vida? Quando você passou pelo portão, pode passar. Ali tem o átrio, né? Tem o portão, a tenda da congregação, pode passar. Com o lugar santo e o santo lugar. Esse é o espaço do tabernáculo. Mas a primeira coisa que aconteceu com você, olha lá, você entendeu que Jesus morreu na cruz para salvar você. Você encontrou o altar. E aí quando você creu, qual foi a primeira coisa que você teve que fazer depois que creu? Passar pela água do batismo. E aí depois, qual foi a próxima coisa? Você teve que comer da Santa Ceia. E depois, agora você tem a palavra de Deus para iluminar o seu caminho. E depois, você tem Cristo para interceder por você, até que chegue o dia que você estará na presença de Deus em glória. Gente, isso não é qualquer história. Essa é a história das histórias. Essa é a história
do universo. Essa é a história do povo de Deus. E olha só, eu não acho que seja possível ir tão longe e dizer, olha, os móveis do tabernáculo estavam no formato de cruz. Mas eu acho que é bem possível dizer, o tabernáculo estava contando a história daqueles que creem na cruz. Percebe? Agora, vamos olhar o que é isso. É a justificação, o sangue de Jesus me justifica. Depois, é a minha santificação, eu sou lavado. Depois, é a minha comunhão com Deus. E depois, a iluminação e a direção de Deus em mim. Depois, a intercessão de Cristo por mim. E depois, a minha glorificação. Essa é a nossa história. E como é que a gente vai viver essa história? Aqui. Fazendo o que aqui? Um culto segundo a palavra de Deus. É isso que nós vamos fazer aqui. E não é para inventar moda. Faz sentido para você? Para mim faz todo sentido do mundo. E é bonito, né? Ô, história bonita. Essa é a história do meu Deus. Essa é a história do meu Cristo. Essa é a história da minha Bíblia. E sabe o que é mais legal? É a minha história. É a sua história? Eu sei que o presbiteriano às vezes tem medo disso, mas dá para soltar um glória a Deus aí? Glória a Deus, irmão! Aleluia! Não é pecado, não. Glória a Deus! Essa é a nossa história. Percebe? Pode passar. Então, como é que a gente responde a isso? Segundo tudo que eu te mostrar para modelo, faz. Não mostrou? Não inventa. Essa é a história. Pode passar. E aí, então, eu quero falar mais um pouquinho sobre a questão da história da teologia. O Lutero não tinha entendido tudo isso. Parte do que eu estou contando para você é muito novo. Os pastores que me deram aula no seminário não tiveram acesso aos livros que falam disso. Tem coisa aqui muito recente na história da teologia. Mas você percebe que faz todo o sentido do mundo. Mas o Lutero, ele está lutando contra a missa católica. E o Lutero faz o seguinte, está proibido na Bíblia, não pode ter. A frase do Lutero é, se não está proibido, daí pode. Mas Deus não proibiu fazer suco de laranja no culto, proibiu? Não. Será que isso significa que pode? Então, é um bom passo seguir o Lutero. Não está proibido, está permitido. Ele já abandona o que Deus proibiu. Deus proibiu as imagens e elas estão lá no culto da missa católica. Lutero já deu um passo, mas ele só andou metade do caminho. A posição reformada não é, se Deus não proibiu, a gente pode fazer. A posição reformada vem com Calvino. Se não está permitido, então está proibido. É diferente. Ok? Pode passar. E aí então, o culto público tem, segundo a confissão de fé, leitura bíblica, pregação, sacramentos, cânticos, juramentos e votos, e essas coisas todas podem passar usadas de modo santo e religioso. Por quê, pastor? Porque tem jeito errado de fazer oração. A irmã fofoqueira foi disciplinada pelo conselho. O conselho falou, a senhora vai ficar afastada de todo o serviço da igreja, vai ficar no banco até aprender. Pois a irmã entrou e ficou caladinha 6 meses, ficou uma beleza. Aí o conselho olhou e falou assim, acho que já está na hora de restaurar, né? Pode restaurar? Pode. Aí então deram a chance da irmã fazer uma oração no culto. A irmã, Senhor, abençoa Maria Joaquina, que aquele marido está botando um chifre lascado nela, ela precisa descobrir. Senhor, não sei o quê. Fez fofoca na hora da oração. É possível fazer fofoca na hora da oração? É. É possível pecar na hora de orar? É. Os fariseus oravam para ser vistos pelos homens. Tem oração que é pecado, irmão. Tem participação na ceia que é pecado. Tem música que é pecado. Eu participo de uma escola, e aí então ia até a formatura, eu sou capelão da escola, ia até a formatura do 3º ano do ensino médio. E as meninas que iam cantar, eu estava olhando para elas e estava suspeitando. E aí as meninas escolheram uma música que era assim, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Só que eu vi as meninas ensaiando. E elas estavam ensaiando aquilo com um tom absurdamente sensual. Porque dele, por ele... Eu falei, não, pode parar. Essa aí vocês não vão cantar, não. Mas por que, pastor? Porque vocês estão sensualizando. Eu notei o risinho preso no caderno. Ele falou, ele descobriu. Tem jeito de fazer coisa certa do jeito errado, não tem? Então todas essas coisas aqui têm que ser feitas de um modo santo. São elementos que Deus mandou, mas tem que ser usado com respeito. Ok? Mas e o que Deus não mandou e está tendo? Vamos fazer uma lista? Olha lá. Está tendo aqui
dança, teatro, aviso, cumprimento de visitante, tá certo? O que está escrito aqui? Eu não consigo. Humor e comédia, coreografia, pantomima. Queridos, isso aí tem lugar na vida da igreja? Até tem. Se os jovens resolverem fazer uma peça de teatro, uma esquete no acampamento, no salão social, no outro dia, pode fazer à vontade. É legal e é importante. Mas não traz isso para o culto, não. Entendeu? Não. Por quê? Porque Deus não mandou. Ok? Então vamos passar para frente, por favor. O Lutero, inclusive, estava tão preocupado com isso, que ele falou assim, precisa ter Bíblia no culto. E a música que as pessoas cantavam na época do Lutero era uma música em latim, que ninguém entendia nada, e era uma música extremamente... Será que eu desliguei aqui? Som? Vou aqui. E era uma música extremamente elaborada, mas que ninguém entendia nada. Para cantar Benedicamus Domine, que quer dizer bendizemos ao Senhor, você cantava isso em latim dizendo assim, Benedicamus Dominus. Lutero falou assim, não. Aí não. Tudo isso só para falar, bendizemos ao Senhor, sendo que ninguém entende latim. Ele falou, eu quero uma sílaba por nota, e eu quero que cante isso na língua do povo. Então ele troca, e ao invés de dizer, benedicamus Dominus, ele canta, bendizemos ao Senhor, nós todos servos seus aqui, louvemos todos ao Senhor. 10.000 vezes melhor. Agora está todo mundo entendendo, e não ficou aquele negócio rebuscado, e aí então ele fala que o texto precisa brilhar, para que as pessoas compreendam o que estão cantando, para que a congregação participe, e para que a música explique o texto. Isso é tão importante, porque uma das áreas que está tendo a maior bagunça é na área da música. E não dá para entrar demais nisso aqui, porque o tempo já estourou. E esse é o penúltimo slide, eu prometo que já está acabando. Mas veja, o texto... Se a música não está dizendo nada, não é para cantar. Vocês conheceram aquele rapazinho que ficou famoso, ganhou até uma casa, porque ele cantou aquela para nossa alegria. Sabe aquela música? Aquela música fala assim, nos galhos secos de uma árvore qualquer, onde ninguém jamais pudesse imaginar, o Criador fez uma flor. Olha, para nossa alegria. O texto mesmo não está falando quase nada. Mas aquela música era amada e aquele rapazinho fez o favor de estragar a música, agora ninguém canta mais. É verdade! Mas a música não diz nada com nada, não edifica ninguém. O Criador fez uma flor lá no cantinho. E chega de música vazia, gente. E chega de repeteco, e repeteco, e repeteco, e repeteco, e repeteco. Meu Deus do céu. Uma frase, cada vez canta menos texto, cada vez canta menos teologia, cada vez repetindo mais e colocando mais instrumento em cima. O que precisa ter no culto é conhecimento de Deus, é Bíblia, é palavra. É a palavra regulamentando a adoração. Vamos passar, que não dá tempo de demorar. Aí vai o Calvino e ele pega e metrifica o livro dos Salmos. O que ele faz? Ele pega o livro dos Salmos, que é a palavra de Deus, o inário do povo de Israel, e coloca em métrica. Mas pastor, o que é métrica? É assim, ó. Salmo 19. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discurso, outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagens e nem há palavras e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, até os confins do mundo. Ali pôs uma tenda para o sol, o qual sai como noivo que se regozija a percorrer o seu caminho. E lá. Esse é o Salmo. Mas quando você coloca isso numa poesia com metro, você canta assim, altamente os céus proclamam seu divino Criador, anuncia o firmamento, tuas obras, ó Senhor, incessantes noite e dia, dão sinais do teu poder, sem palavras proclamando, Deus excelso no saber. Isso é metrificar. Ele pega e metrifica os salmos, a coleção dos salmos. E sabe de uma coisa?
Esse é considerado um dos maiores passos estratégicos da Reforma Protestante. Porque as pessoas começaram a cantar boa teologia. O Lutero falava, o sermão que eu preguei vocês vão esquecer. A música que eu ensinei vocês vão lembrar. E sabe de uma coisa? Assistiram o filme do Náufrago com o Tom Hanks? Assistiram? Imagina que foi você. E que ao invés de vir aquela bola de vôlei, lembra? Wilson! Veio papel e caneta. Chegou papel e caneta para você na ilha. Aí você fala assim, vou escrever minha história. Mas aí você fala assim, vou contar o quê? Já sei, sou crente. Vou colocar os capítulos da Bíblia que eu sei de cor. Quantos capítulos da Bíblia você sabe de cor, irmão? Tem alguém aqui, eu não estou brincando, tem alguém aqui que sabe 4 capítulos da Bíblia de cor? Não tem. Não tem. Tem alguém aqui que sabe... Aí você fala, não, mas versículo. Eu sei 4 versículos de cor, que isso? Sou crente desde o meu bisavô. Tá bom, você sabe 60 versículos da Bíblia de cor? Mas aí você fala assim, já sei, vou começar a escrever. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Você vai até o final? Vai. Salmo 48. Entendeu? Ao Rei dos Reis consagro tudo. Salmo 45. Aí quando você coloca lá, os que confiam no Senhor, Salmo 125. E aí, mas como é que eu guardei isso? Com música. Porque a música faz as coisas entrar na sua cabeça de um jeito que associa o texto com as emoções. Tudo que a gente se emociona, a gente lembra. Por isso que as mulheres lembram de tudo, elas se emocionam bastante. E por isso que a gente não lembra de nada, a gente não se emociona, a gente não tá nem aí para nada, a gente esquece tudo. Mas o fato é que a música embrulha as coisas com emoção e coloca isso dentro da sua cabeça. Agora, aí é que está o problema. E se você canta besteira teológica e não canta música boa? Como é que vai fazer? Vai enfiar besteira doutrinária na sua cabeça e você nunca mais vai esquecer. É por isso que na Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil, no artigo 31, letra D, está escrito que é o pastor que cuida da liturgia da igreja. Ele que escolhe que leitura que vai fazer, que música que vai cantar, e o irmão que for esperto vai entender que isso é muito bom para a igreja, porque ele está zelando pela pureza doutrinária e pela suficiência da Escritura no culto. Irmãos, acabei, porque o tempo não dá para ir mais longe. Mas o que eu espero ter feito? Eu espero ter contado uma história para você. Que desde o Éden, passando pela Arca de Noé, passando pelo Monte Sinai, chegando no tabernáculo, indo até Canaã, chegando em Jerusalém, no Templo de Salomão, cumprido em Cristo, na Santa Ceia e no que está acontecendo entre nós atualmente, Deus está ordenando que as coisas simbolizem a história da redenção. Nós devemos cultuá-lo de acordo com a sua palavra. Sabe o que você faz no culto? No culto você lê a palavra, você canta a palavra e você ora a palavra e você faz tudo de acordo com a palavra. O melhor culto que tem é aquele que foi regado à palavra de Deus. Quando você sai cantando uma música que aponta para o sentido do sermão, quando você ouviu a explicação da palavra de Deus e as leituras do culto te ajudaram a entender, a conhecer mais a Deus, e você dizer, logo, logo vai chegar o dia em que tudo isso que foi uma delícia hoje vai ser ainda melhor. Louvado seja Deus por isso. Que Deus nos ajude a entender e a amar a suficiência da sua palavra no culto, em nome de Jesus. Amém.